Havia uma mochila escolar no chão do corredor. Rosa a reconheceu pela textura desbotada do zíper, pelo adesivo de dinossauro colado torto na alça esquerda, pelo cheiro específico de borracha e lápis de cera que ainda emanava mesmo dali, mesmo naquele corredor branco e frio de hospital. Era a mochila do Mateus, e ela estava ali porque ninguém tinha tido forças de levá-la embora. Rosa ficou parada na entrada da ala pediátrica sem conseguir respirar direito. O médico acabara de falar palavras que ela já esperava há 3 semanas, mas que, quando chegaram, soaram como se fossem completamente novas, como se nenhuma preparação mental tivesse sido suficiente. Linfoma. Estágio 2. Tratamento imediato. Protocolo intensivo. Cada palavra tinha pousado nela como uma pedra diferente. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Ela tinha 42 anos. Trabalhava em uma confecção no bairro de Benfica, em Fortaleza, desde os 18. O salário mal fechava o mês. O apartamento era alugado. O pai de Mateus tinha saído de casa quando o menino tinha 4 anos e o contato virou silêncio total aos 7. Rosa havia construído tudo o que tinha com as próprias mãos, costura por costura, hora extra por hora extra. E ainda assim, naquele momento, o que ela tinha não era suficiente para o que estava sendo pedido. Mateus tinha 11 anos e dormia no quarto dela há 2 semanas porque tinha medo de ficar sozinho no escuro. Rosa fingia que dormia para ele não se sentir culpado por acordá-la. Ficava olhando o teto enquanto o filho respirava do lado, pensando em como algumas coisas na vida chegam sem pedir licença e se instalam como se tivessem direito. O diagnóstico tinha vindo de uma febre que não passava. Febre de 12 dias. Rosa levou na UPA 2 vezes, ouviu que era viral nas 2, voltou para casa com paracetamol e fé. Na 3ª vez, o médico olhou mais de perto para os gânglios no pescoço do menino e pediu exames que Rosa nem sabia que existiam. O resultado chegou numa quinta-feira às 4 da tarde e Rosa estava no trabalho quando o laboratório ligou. Ela saiu da máquina de costura sem desligar o equipamento. Saiu da sala sem avisar a supervisora. Desceu a escada em vez de esperar o elevador e ficou sentada na calçada por 20 minutos antes de conseguir ligar de volta. Ninguém na confecção perguntou o que tinha acontecido quando ela voltou. Ela costurou até às 6, pegou o ônibus, foi buscar Mateus na casa da vizinha Dona Fatinha, que cuidava dele depois da escola, preparou o jantar, esperou ele dormir e só então deixou as lágrimas saírem. Chorou de um jeito que ela não sabia que era possível, com o corpo inteiro, com um som que ela nunca tinha ouvido vir de si mesma. A quimioterapia custava o que Rosa não tinha. O plano de saúde básico que a confecção oferecia cobria consultas e exames, mas o protocolo completo para aquele tipo de linfoma precisava de medicamentos importados, de sessões específicas, de um hospital particular com estrutura que o plano não alcançava. A médica oncologista foi honesta. No sistema público haveria fila, haveria espera, e para aquele estágio específico o tempo importava. Rosa voltou para casa naquela noite com uma folha de papel onde estava escrito o custo estimado do tratamento e ficou olhando para o número até ele perder o sentido. Era mais do que ela ganharia nos próximos 4 anos trabalhando todos os dias. Era uma cifra que pertencia a outro mundo, a outra vida, a uma realidade que não tinha nada a ver com o apartamento de 2 quartos onde ela morava, com a máquina de costura que tinha comprado parcelada, com a geladeira que fazia barulho à noite. E então ela começou a fazer as contas de outro jeito. Tinha uma corrente de ouro que a mãe tinha deixado quando morreu. Tinha uma televisão comprada no ano anterior. Tinha a máquina de costura, que era o seu principal instrumento de trabalho fora da confecção, porque nos finais de semana ela fazia pequenos reparos para os vizinhos. Tinha o celular que estava quase novo.
Tinha roupas que havia comprado e pouco usado. Tinha 2 cadeiras de escritório que guardava no quarto de Mateus, porque um dia pensou em montar um cantinho de estudos melhor para ele. Ela levantou da mesa da cozinha e começou a caminhar pelo apartamento como se estivesse fazendo um inventário. Abriu armários, puxou gavetas. Olhou para cada objeto com um olhar diferente, não com o olhar de quem possui, mas com o olhar de quem precisa calcular o quanto aquilo vale quando colocado do outro lado de uma balança onde o filho está. Não havia hesitação. Isso era o que mais a surpreendia. Ela tinha imaginado que naquele tipo de decisão haveria dúvida, aquela dor de se desfazer de coisas que custaram esforço. Mas não havia nada disso. Havia apenas clareza. Uma clareza fria e absoluta que ela nunca tinha sentido antes sobre nenhuma outra coisa na vida. Na manhã seguinte, ela foi à confecção antes do horário e pediu para falar com a supervisora Cláudia. Cláudia era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, jeito seco, que havia trabalhado na mesma fábrica por 19 anos e não demonstrava afeto com facilidade. Rosa explicou a situação de forma direta, sem chorar, porque havia decidido que chorar na frente de quem ela precisava convencer era um luxo que não podia se permitir. Cláudia ficou quieta por um momento. Depois disse que iria ver o que podia fazer. Rosa agradeceu e foi sentar na sua máquina. 3 dias depois, Cláudia chamou Rosa na sala pequena que usava como escritório e colocou um envelope em cima da mesa. Era uma vaquinha que ela tinha organizado entre os funcionários da confecção sem contar para Rosa. Havia R$ 430 dentro do envelope. Rosa olhou para aquele dinheiro e sentiu algo que ela depois não conseguiu nomear direito. Não era gratidão simples, era algo maior. Era a consciência de que existiam pessoas que escolhiam o bem mesmo sem serem obrigadas. Ela não chorou ali. Chorou no banheiro por 2 minutos e depois voltou para a máquina. A corrente de ouro foi para uma joalheria no centro. O homem que a avaliou ofereceu um valor que Rosa sabia ser menor do que valia, mas ela não tinha tempo para procurar melhor e aceitou. A televisão foi anunciada em um grupo de moradores do bairro e vendida no mesmo dia para um senhor que pagou à vista e ainda ajudou a descer pelo elevador. A máquina de costura foi a que mais custou, não financeiramente. Era o equipamento com que ela completava a renda, era o instrumento da sua autonomia. Quando o comprador veio buscar e colocou no carro, Rosa ficou olhando pela janela até o veículo dobrar a esquina. Mateus não sabia ainda a extensão do que estava acontecendo. Sabia que estava doente, sabia que precisava de tratamento, sabia que a mãe estava resolvendo tudo. Com 11 anos, ele entendia mais do que ela imaginava, mas fingia entender menos para não a preocupar, e ela fingia que ele não entendia para não precisar explicar o que ela mesma ainda estava tentando assimilar. Era uma performance dupla de proteção que eles exerciam um para o outro sem jamais ter combinado. Uma noite, enquanto Rosa revisava os extratos bancários na cozinha, ele apareceu na porta com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes. Era uma expressão adulta. Ele disse que sabia que ela estava vendendo as coisas. Disse que havia escutado uma conversa com Dona Fatinha. Disse que estava com vergonha de ser o motivo. Rosa fechou o caderno de anotações devagar. Olhou para o filho por um tempo que pareceu longo para os dois. Depois disse que vergonha era para quem fazia coisa errada e que ficar doente não era coisa errada, era coisa da vida. Disse que o que ela estava fazendo era a coisa mais simples do mundo, porque ela só estava colocando do lado mais importante o que tinha. Disse que quando ele crescesse e tivesse filho, ia entender que não existia peso nenhum nisso. Mateus voltou para o quarto. Rosa ficou com as mãos espalmadas em cima do caderno por um tempo. Depois, voltou para as contas. O dinheiro que ela havia levantado até então cobria 1/3 do que era necessário para o primeiro ciclo de quimioterapia. Era alguma coisa, mas não era suficiente.
A médica havia explicado que interromper o tratamento no meio era mais perigoso do que não começar. Rosa precisava garantir o ciclo inteiro antes de dar o primeiro passo. Foi então que a irmã dela, Conceição, que morava em Caucaia, do outro lado da ponte, apareceu com uma proposta que Rosa nunca esperaria. Conceição tinha um lote em Maracanaú que havia herdado do pai junto com Rosa, mas que Rosa havia deixado para a irmã administrar por anos sem questionar. Era um terreno que valia alguma coisa, não muito, mas o suficiente para fazer diferença. Conceição disse que queria vendê-lo e dividir o dinheiro para o tratamento de Mateus. Rosa ficou sem conseguir responder por alguns segundos. Ela e Conceição tinham uma relação complicada. Haviam brigado por causa de dinheiro do inventário anos atrás. Haviam ficado meses sem falar. Haviam se reconciliado de forma incompleta. Aquele tipo de paz entre irmãs que é real, mas ainda carrega pedregulhos que ninguém move, porque mover dói. Rosa havia aprendido a não esperar nada de Conceição. Não por maldade, mas por autopreservação. Quando a irmã fez aquela oferta, Rosa sentiu os pedregulhos se moverem sozinhos. Elas venderam o lote em 3 semanas. O processo burocrático seria mais longo, mas o comprador pagou entrada suficiente para que o tratamento começasse. Rosa foi ao hospital com o dinheiro num envelope pardo, da mesma forma que havia ido ao banco quando abriu a primeira conta corrente da vida, com uma seriedade quase cerimonial, como se a gravidade da situação exigisse aquele tipo de postura. O primeiro dia de quimioterapia foi uma quinta-feira, com chuva fina sobre Fortaleza, aquela garoa úmida que o cearense conhece bem no começo do ano. Mateus foi de camiseta azul e tênis branco. Rosa foi de cabelo preso e olhos que ela havia treinado para não mostrar medo. A enfermeira que cuidou do menino tinha um jeito suave e prático ao mesmo tempo. O jeito de quem faz aquilo todos os dias, mas não deixou de enxergar o ser humano de cada vez. Ela explicou tudo para Mateus com a linguagem certa, sem infantilizar demais nem complicar. E Mateus fez perguntas com uma curiosidade que comoveu Rosa, porque era exatamente o filho que ela conhecia. Aquele menino que perguntava o porquê de tudo desde pequeno. O ciclo era pesado, Rosa já sabia disso, mas saber e ver são coisas diferentes. Mateus vomitou pela primeira vez no carro na volta para casa. Rosa parou no acostamento, segurou a cabeça dele, esperou passar, depois continuou. Em casa, ela o colocou na cama, molhou uma toalha com água fria, pôs na testa dele, sentou na beira da cama e ficou até ele dormir. Eram 8 horas da noite quando ela foi para a cozinha e ficou parada em frente ao fogão, sem lembrar para que havia ido até lá. Nas semanas seguintes, o tratamento foi tomando o ritmo que toma. Sessões, reações, dias bons, dias ruins, dias que pareciam não ter fim e dias que passavam rápidos demais, como se o corpo de Mateus fosse uma maré que subia e descia sem pedir opinião. Rosa organizou uma planilha no caderno onde anotava cada sessão, cada medicamento, cada reação, os horários de cada comprimido. Tornou-se especialista naquele vocabulário médico que ela não conhecia 2 meses antes. Na confecção, a supervisora Cláudia havia conseguido que Rosa mudasse de turno para poder acompanhar as sessões. Era um ajuste pequeno, mas que mudava tudo na prática. Havia dias em que Rosa chegava ao trabalho diretamente do hospital, com o cheiro do corredor ainda nas roupas, e se sentava na máquina e costurava por 8 horas com uma concentração que assustava um pouco as colegas, porque parecia desumana. Não era. Era o único jeito que ela tinha de não desabar durante o dia. O dinheiro começou a ficar crítico no segundo ciclo. A entrada do lote havia coberto o primeiro, mas a venda completa estava emperrada em cartório por causa de uma pendência documental do comprador. Conceição estava em cima, mas trâmites burocráticos não respondem à urgência de quem precisa. Rosa foi ao banco e pediu um empréstimo pessoal. A taxa era absurda. Ela assinou assim mesmo.
Havia uma mulher na sala de espera do hospital que Rosa começou a encontrar toda semana. Se chamava Bernadette. Tinha uma filha de 16 anos em tratamento por outro tipo de câncer e morava em Maraponga. As duas começaram a conversar do jeito que as pessoas conversam quando estão esperando juntas em lugares difíceis, com uma honestidade que a vida normal raramente permite. Bernadette era mais falante, Rosa era mais contida, mas havia entre elas uma compreensão imediata. Aquela rara sensação de que a outra pessoa sabe exatamente onde você está mesmo sem você explicar. Bernadette disse, numa dessas conversas, que havia um fundo de apoio a pacientes pediátricos ligado ao próprio hospital, mantido por doações privadas, que cobria parte dos custos de famílias em situação de vulnerabilidade comprovada. Rosa não sabia disso. Bernadette disse que o assistente social do hospital era quem instruía sobre como acessar. Na semana seguinte, Rosa marcou com o assistente social. Ele era um homem jovem, de uns 30 anos, que ouvia com atenção e fazia perguntas precisas. Rosa respondeu tudo, mostrou os documentos que havia levado, explicou a situação financeira com a mesma clareza fria com que havia explicado tudo desde o início. Ele disse que o caso dela e de Mateus se encaixava nos critérios e que o processo levaria algumas semanas para ser aprovado. Algumas semanas era tempo que ela não tinha com folga, mas era melhor do que nada. Enquanto isso, algo havia começado a acontecer nas redes sociais que Rosa não havia pedido nem esperado. Uma colega da confecção, uma moça chamada Jaqueline, que tinha umas 22 anos e vivia no celular, havia postado a história de Rosa em um perfil de histórias de superação do Ceará, sem pedir autorização, o que irritou Rosa num primeiro momento, mas com uma intenção tão genuína que a raiva não conseguiu durar. A postagem foi compartilhada e depois compartilhada de novo e depois mais uma vez, e em 2 dias havia comentários de pessoas que Rosa nunca conheceu, oferecendo ajuda de formas variadas, transferências via chave, doações de mantimentos, uma farmácia que disse que poderia fornecer alguns medicamentos básicos sem custo. Rosa ficou desconfortável com aquela visibilidade. Ela havia passado a vida inteira resolvendo as próprias coisas sem que ninguém precisasse saber, e a ideia de ser vista naquela vulnerabilidade provocava nela algo parecido com vergonha. Não a vergonha errada que Mateus havia sentido, mas uma vergonha de outro tipo. Aquela que vem de acreditar que precisar de ajuda é uma forma de fraqueza. Bernadette disse a ela, numa das tardes de espera, que receber ajuda também exige coragem. Que há pessoas que passam a vida inteira recusando o que os outros tentam oferecer, porque confundem independência com isolamento. Rosa ficou quieta depois disso e não respondeu imediatamente, mas aquela frase ficou. O terceiro ciclo trouxe uma complicação. Mateus desenvolveu uma infecção oportunista, comum em pacientes imunossuprimidos, mas que exigiu internação por 5 dias. Rosa dormiu no hospital nesses 5 dias, num daqueles acompanhantes de plástico rígido que funcionam como cadeira ou cama, dependendo da posição. Ela dormia pouco, comia o que a equipe oferecia e passava horas olhando para o filho dormir, com aqueles tubos e monitores ao redor. Na terceira noite, às 2 da manhã, Mateus acordou e ficou olhando para ela. Disse que ela parecia cansada. Rosa disse que estava bem. Ele disse que sabia que ela não estava. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois ele disse que quando ficasse bom, ia aprender a cozinhar para ajudá-la em casa. Rosa disse que tomasse conta de ficar bom primeiro. Ele disse que sim. Fechou os olhos. Ela ficou olhando para ele até ouvir a respiração ficar regular outra vez. Havia uma janela pequena no quarto que dava para um pátio interno do hospital. De madrugada, quando tudo ficava quieto, Rosa ficava olhando por aquela janela sem ver nada de especial, apenas o pátio iluminado por uma luminária de sódio,
um vaso de planta que alguém havia colocado lá embaixo, um pedaço de céu sem estrelas. Ela pensava em coisas que não conseguia pensar durante o dia, porque o dia não deixava espaço para isso. Pensava na mãe. Pensava em como havia chegado até aqui. Pensava em se havia alguma decisão diferente que poderia ter tomado em algum ponto que tivesse levado a uma vida onde aquele momento não fosse necessário. Chegava sempre à mesma conclusão. Não havia. Não porque a vida fosse justa ou injusta, mas porque aquilo era simplesmente o que havia acontecido, e o que havia acontecido não servia para julgamento, servia apenas para ser atravessado. A infecção cedeu. Mateus recebeu alta numa manhã ensolarada de março. Quando saíram do hospital, ele ficou parado na calçada por um momento, olhando para a rua, com aquela expressão de quem passou tempo demais em espaço fechado e está recalibrando. Rosa ficou ao lado dele sem falar nada. O sol batia forte no asfalto. Havia um carrinho de pipoca na esquina. Mateus disse que queria pipoca. Rosa comprou pipoca. Eles ficaram na calçada comendo pipoca por uns 10 minutos antes de pegar o ônibus para casa. Foi um dos melhores momentos que Rosa havia vivido em meses. O fundo de apoio do hospital foi aprovado em 42 dias. Cobria uma porcentagem significativa dos custos restantes do tratamento. Não tudo, mas o suficiente para que o empréstimo bancário parasse de pesar do jeito que estava pesando. A documentação da venda do lote foi concluída 3 semanas depois. Rosa quitou parte da dívida e reorganizou o restante. O quarto ciclo foi o mais pesado do ponto de vista de efeitos colaterais. Mateus perdeu muito do cabelo, o que ele havia antecipado intelectualmente, mas que, quando aconteceu de verdade, o afetou de um jeito que ele não esperava. Rosa o encontrou uma manhã na frente do espelho do banheiro, segurando um tufo de cabelo na mão, com uma expressão que ela nunca queria ter visto. Ela entrou, ficou do lado dele na frente do espelho, passou a mão pela própria cabeça e disse que tinha pensado em raspar junto por solidariedade, mas que achava que ia ficar feio. Mateus deu uma risada pequena. Era uma risada diferente, um pouco fraca, mas genuína. Rosa sentiu aquela risada como se fosse uma mão estendida de dentro de um buraco. Jaqueline, a colega que havia feito a postagem, criou depois disso um perfil específico para acompanhar a jornada de Mateus, com autorização de Rosa dessa vez. As pessoas continuaram acompanhando. Havia mensagens de outros pais que passavam pelo mesmo processo, de profissionais de saúde que davam orientações, de pessoas que simplesmente deixavam palavras de encorajamento sem pedir nada em troca. Rosa lia tudo tarde da noite, depois que Mateus dormia. Não respondia muito, mas lia tudo. Havia uma mensagem de uma mulher de Porto Alegre que havia perdido o filho para o mesmo tipo de linfoma 10 anos antes. A mulher escreveu que não havia palavras para o que Rosa estava passando, mas que queria que ela soubesse que havia uma diferença entre as histórias, que a medicina havia avançado muito nesses 10 anos, que o protocolo que Mateus estava recebendo existia precisamente porque pessoas antes deles haviam lutado para que ele fosse desenvolvido. Rosa leu aquela mensagem 3 vezes. Depois, deixou o celular na mesa e ficou olhando para o teto. Havia algo naquele pensamento que ela precisou de tempo para processar. A ideia de que existiam correntes de sofrimento e de resistência que atravessavam gerações sem que as pessoas envolvidas soubessem umas das outras. A ideia de que alguém havia lutado antes, num tempo que ela não viveu, e que essa luta havia chegado até o quarto de hospital do filho dela de uma forma concreta, em forma de medicamento, em forma de protocolo, em forma de possibilidade. Rosa havia passado a vida acreditando que resolver as coisas sozinha era uma virtude, que independência total era o ideal, que pedir ou receber era diminuir-se. Aquela mensagem da mulher de Porto Alegre, e Bernadette na sala de espera, e Cláudia com o envelope pardo, e Conceição com o terreno,
e Jaqueline com o telefone na mão, e a enfermeira com o jeito certo de explicar para uma criança o que é quimioterapia. Todas essas pessoas haviam estado ali e Rosa havia sido obrigada a deixá-las entrar. Ela não sabia ainda se havia aprendido alguma coisa com isso ou se estava apenas sobrevivendo. Mas havia uma diferença entre a Rosa que entrou no hospital pela primeira vez, com aquela folha de papel, com um número absurdo, e a Rosa que agora sentava naquela sala de espera, conhecendo o nome de todas as enfermeiras e trazendo café para Bernadette às vezes. O quinto ciclo foi mais suave. O corpo de Mateus havia encontrado um ritmo com o tratamento, ou o tratamento havia encontrado um ritmo com o corpo dele. Havia algo diferente na maneira como ele chegava às sessões, menos tenso, mais habituado, ainda com medo, mas com um medo que ele havia aprendido a carregar sem que carregasse ele. A oncologista pediu exames de reavaliação após o quinto ciclo. Era o momento em que o protocolo previa a primeira análise de resposta ao tratamento. Rosa acompanhou Mateus para os exames numa manhã de quarta-feira. Esperou os resultados por 9 dias. 9 dias que ela não foi capaz de descrever para ninguém, porque não havia linguagem suficiente para aquele tipo específico de espera. A médica chamou Rosa e Mateus juntos para a consulta. Ela tinha uma postura calma que Rosa aprendeu a ler ao longo dos meses, como profissionalismo genuíno, não frieza, mas o equilíbrio necessário de quem precisa transmitir informações que podem ir para qualquer lado. A médica abriu a pasta com os resultados. Disse que a resposta ao tratamento estava sendo considerada excelente. Disse a palavra que Rosa havia aprendido a temer e a desejar ao mesmo tempo: remissão. Parcial ainda. O processo não estava concluído, os ciclos restantes eram necessários, mas o tumor havia reduzido de forma significativa e os marcadores indicavam que o organismo estava respondendo da maneira esperada. Rosa não chorou ali. Mateus perguntou se isso significava que estava ficando bom. A médica disse que os sinais eram muito encorajadores e que precisavam terminar o que havia sido começado, mas que sim, o caminho estava indo na direção certa. No corredor, depois da consulta, Rosa parou. Havia pessoas passando, macas sendo empurradas, o cheiro específico daquele lugar que ela já conhecia de tanto ter estado ali. Mateus ficou do lado dela. Ela colocou a mão no ombro do filho e ficou assim, por um momento. Ele disse que ia lavar a louça quando chegassem em casa. Rosa disse que tinha poucas panelas sujas. Ele disse que ia lavar as de ontem também. Ela disse que estava quase tudo lavado. Ele disse que então ia varrer a sala. Rosa disse que estava varrida. Ele disse que então ia fazer alguma coisa e que ela decidisse o quê. Ela disse que ele podia escolher o que assistiriam na televisão naquela noite. Depois lembrou que havia vendido a televisão. Os dois ficaram em silêncio por um segundo. Depois riram ao mesmo tempo. Um riso que começou pequeno e ficou grande. Um riso que tinha dentro dele todas as semanas anteriores, todas as noites sem dormir, todos os envelopes e todas as planilhas, e todos os ônibus de madrugada e todas as cadeiras de plástico rígido. Havia muito ainda pela frente. Os ciclos restantes, a reavaliação final, a reconstrução financeira que levaria tempo. A televisão que ela eventualmente compraria outra vez, numa condição diferente, num momento diferente. A máquina de costura que ela já havia pesquisado onde comprar quando chegasse a hora. As cadeiras de escritório para o cantinho de estudos de Mateus, que ela havia prometido para si mesma que faria. Havia também as coisas que ela não sabia ainda. Se a remissão seria completa. Se o corpo do filho responderia até o fim do jeito que estava respondendo. Se haveria recaída. Se a vida permitiria que eles chegassem do outro lado inteiros. Ela não sabia nada disso. E havia aprendido, ao longo daqueles meses, que não saber não era o mesmo que não ter chão.
Havia aprendido que o chão era feito de decisões tomadas um dia de cada vez, de contas organizadas numa planilha de caderno, de uma pipoca comida na calçada depois de 5 dias internados, de um filho que faz piada sobre lavar louça no corredor de um hospital, porque essa é a linguagem que eles dois criaram para dizer que estão bem. Rosa pegou a mão de Mateus. Eles caminharam juntos em direção à saída. A tarde estava clara sobre Fortaleza, aquele tipo de claridade dourada e pesada que a cidade tem no fim do dia, quando o calor começa a ceder um pouco e o ar traz cheiro de mar mesmo longe da orla. O ônibus levaria 35 minutos. Eles tinham tempo. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.